de Gestão com Marisa Reis. Oferecimento Alfa Contabilidade. Gente, segurança no trabalho. A gente tem um mês, inclusive, dedicado só a esse tema. O quanto os índices ainda são alarmantes e a gente precisa estar atentos a tudo isso. Quem vai sempre dar dicas muito legais quando a gente fala em mercado de trabalho é ela, Marisa Reis, nossa consultora de RH. Bom dia, Marisa. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. E aí, quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente tem índices no Brasil que ainda assustam bastante, né? Patrícia, nós estamos em terceiro lugar no ranking mundial em acidentes no trabalho. Você imagina que a cada 100 mil pessoas, 5 sofrerão acidentes no trabalho? Que coisa. Isso. E a cada 3 horas e 47 minutos, uma pessoa se acidenta. E é todo tipo de acidente? Todos os tipos de acidente. Inclusive, a Michele vem aí em seguida, né, falando sobre saúde auditiva, saúde auditiva. E, assim, nós temos muitos acidentes com mortes, né? Depois, eu acredito que vão passar as estatísticas aí para os nossos telespectadores. Mas, assim, tem os acidentes com morte, né? Que, assim, por que eu não vejo isso, né? Porque no Brasil é proibido, né, mostrar acidentes, divulgar acidentes, mostrar as imagens, né? E o acidente de trabalho, no trabalho, por que não é tão divulgado? Porque tem as questões éticas que ferem, né, o princípio do outro e o sigilo médico também. Então, tudo isso fica envolvido ali numa nuvem. Mas existe muito mais do que a gente imagina. E falando da Michele, né, da saúde auditiva, por que eu trouxe isso? Porque o índice de surdez provocado dentro do ambiente de trabalho pela falta ou mau uso do equipamento, do equipamento de proteção individual, o EPI, né, o protetor auricular, é muito grande. É o campeão, assim, o problema é a surdez? É o campeão. É o campeão, porque a pessoa, né? Porque assim, tudo que você coloca novo dá um certo incômodo. Um sapato novo, uma roupa nova. Então, assim, tudo leva um tempo para você se adaptar, mas você se adapta. Né? Com certeza. Então, assim, tem a forma correta de usar, o tempo certo, a forma correta de higienizar. Então, tudo isso é um hábito que precisa ser tomado dentro do ambiente de trabalho. E nós estamos falando do trabalhador, certo? E às vezes, não sei, a hora que a gente tiver essas estatísticas aí, podem colocar que a gente vai comentando em cima. Mas às vezes, né, você falou da questão do EPI, dá a impressão que é aquele trabalhador mais braçal, vamos dizer assim, ou aquele que tem um risco envolvido, por exemplo, aqueles que trabalham em silos, que de vez em quando a gente vê notícias, né, deles caindo em silos, aqueles silos que armazenam grãos, etc. Mas em ambientes corporativos, daqueles de escritório, as pessoas precisam utilizar algum tipo de EPI? Precisam, nós chamamos de EPC nesse caso, EPC. tá? Isso, equipamento de proteção coletivo, tá? Então, assim, a cadeira, ela tem que estar ergonomicamente correto, né? Para que o braço esteja apoiado, o visor, né, do computador ou do notebook, hoje a gente usa mais notebook, né? Então, o notebook tem que estar elevado, precisa ter ali um teclado adequado, um mousepad para a pessoa poder digitar, né? Para evitar ler, dor, essas doenças ocupacionais, sabe? E, assim, acontece muito, Patrícia, das pessoas adquirirem no ambiente corporativo varizes, sabe? Hemorroidas. Por quê? Porque se sentam na posição inadequada e o empregador muitas vezes não oferece, né, a cadeira ali, o móvel adequado. Então, isso acaba causando os problemas. Isso é um acidente de trabalho? É um acidente de trabalho. A LER também é considerada? Também é considerada. A LER é considerada acidente de trabalho já desde 2003. Tá. Isso. Então, assim, e agora também nós tivemos aí o mais recente, né, incluído no ambiente, no acidente de trabalho, né, do ambiente do trabalho, é a síndrome de burnout, né? Porque além de ter todos esses problemas, né, relacionados ao que é físico, químico e biológico, agora nós também temos o psicossocial, né, que são as doenças psicológicas. Ou seja, por isso que o ranking ele é tão elevado, porque às vezes também se considera esse tipo de problema de saúde em que o trabalhador está sujeito. Como que as empresas têm que se atentar a tudo isso, Marisa? Então, existe uma norma na ANR, tá? Que
que destrincha tudo isso. Vou falar destrincha mesmo, não vou dizer nem que define, tá? Destrincha tudo isso. Então, lá tá que o empregador, ele tem que oferecer a proteção, tá? Fornecer a movelaria de acordo que seja ergonomicamente correto para o colaborador, tem que oferecer um ambiente saudável psicologicamente para que a pessoa trabalhe, né, e esteja saudável, e ele tem que dar todas essas condições. E em contrapartida, tá? O colaborador, o trabalhador tem que usar, cuidar, zelar e participar de todos os treinamentos, toda a parte de desenvolvimento dentro da empresa para que se faça cumprir essa norma regulamentadora. Era isso que eu ia te perguntar. Ele é obrigado a fazer isso? Ele pode sofrer sanções se ele, por exemplo, não utilizar um EPI, não participar de um curso da CIPA, por exemplo? Sim, ele é obrigado, e o empregador, ele é obrigado a obrigar o colaborador, tá, a usar. Porque assim, ele dá o treinamento, ele dá o EPI, ele tem que fiscalizar e obrigar esse cara a usar. Então, assim, quando o colaborador não usa o equipamento de proteção individual, então ele sofre sanções. Primeiro, advertência verbal, depois advertência por escrito, depois suspensão e depois justa causa. Olha como é sério isso, gente. E por isso que a gente traz esse tipo de conteúdo aqui para você que é colaborador, né? Porque você tem que estar atento a isso. Tem um videozinho, Marisa, que mostra, né, um acidente de trabalho, não com imagem chocante, por favor, mas é um vídeo bem fofinho. Vamos dar uma olhadinha? Isso. Por que eu fiz questão de trazer esse vídeo, Patrícia? É porque nós estamos no mês dos pais. É verdade. Né? E a maioria dos acidentes de trabalho estão relacionados aos pais, aos homens. Isso. Tá. E é tão importante, né? Você ir para o seu trabalho, se cuidar, voltar em paz para casa, porque alguém conta com você. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha? Vamos Depois a gente lá. comenta. Ai, gente, chorei. Ele amarrava o cadarço da menininha, da filhinha, mas não amarrava a corda, é isso? Ele não usou o equipamento de proteção individual que pararia ali, né, a engrenagem, né? E com isso, então, ele perdeu o braço, né? E infelizmente ele não vai conseguir mais amarrar o cadarço da filha. Ai, gente, então vamos nos atentar, né? E Marisa, a hora que começou o vídeo, eu pensei numa outra pergunta. Acidente de percurso, a pessoa que está indo para o trabalho, isso também é considerado no ranking ou não? É considerado sim, Patrícia. Até alguns anos atrás, agora eu vou ficar devendo para você, tá? Eu acredito que até 2 anos atrás, tá? Não era mais considerado, tá? Mas aí voltou-se novamente essa decisão, porque a pessoa ela está ali, né? Dentro do horário em que ela está indo, se deslocando, então voltou novamente, eles voltaram atrás na decisão e sim, o acidente de percurso está dentro.
E quando as empresas elas ficam meio perdidas assim nessas questões, né? É aí que entra a Marisa Reis. Você Isso. consegue orientar nesse sentido? Oriento. E dentro da minha equipe, tá? Nós temos médico do trabalho, nós temos engenheiros do trabalho também. que Então, legal. assim, todo um suporte para o empresário. E, inclusive, Patrícia, quando a pessoa ela quer se aposentar, ela tá com algum problema, sabe? Que vai se aposentar por invalidez, a gente também faz esse trabalho de dar assessoria para ela, né? Para ajudar a caracterizar. Você falou da medicina do trabalho, às vezes, né, aquele exame periódico anual, muitos colaboradores reclamam assim, falam, o médico nem olhou para minha cara, só carimbou, nem mediu minha pressão. Hoje isso mudou também? Olha, vem mudando, tá? Então, assim, por exemplo, eu procuro ter parceria com clínicas que tenham esse cuidado. Por quê? Porque esse colaborador, às vezes, ele tem essa única consulta por ano, né? Não tem condições de pagar uma consulta particular, então ele precisa fazer um check-up e a única oportunidade que ele tem de passar com um médico é essa. Então, assim, quando é uma empresa que está sobre a minha consultoria, eu faço questão de exigir da medicina do trabalho que tenha esse cuidado com o colaborador. Maravilha, essa Marisa Reis é maravilhosa. Obrigada, Marisa. Obrigada mais uma a você semana. também. Melhoras, Patrícia. Obrigada, menina. Semana passada era você, hoje sou eu. Mas eu vou ficar bem.